Marcílio? Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez perante Ti queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas dívidas e fraquezas. E queremos apresentar, Senhor, a vida do Teu servo Marcílio. Abençoa, Senhor, que Tu fale através do Teu Espírito Santo, através do Teu servo, para cada povo, para cada um de nós. Derrama do Teu poder, fica conosco e que possamos ouvir a Tua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém, igreja. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos nos alegrar mais uma vez, né? Pelo fato de estarmos aqui engrandecendo ao Senhor Jesus, como o nosso capelão Divanildo Ferraz falou. Um número reduzido, né, Carlinhos? Mas o nosso coração voltado a Deus aqui para engrandecer o seu santo nome. Então, se nós estamos aqui cumprindo o ídolo do Senhor, como foi falado aqui em Evangelho de Marcos 16:15 pelo irmão Alexandre Carvalho, né, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, né, e através dessa mensagem, cada um de nós indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, através dessa mensagem presbítero Val, a gente vai no Mateus, como eu falei, 11:28, vinde a mim. Você lança, né, o convite que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Não é verdade? E a gente se alegra na presença desse Deus, por isso, pelo fato deste convite que Ele te faz. Mas eu quero te convidar a trazer uma mensagem aqui muito rápida, uma parábola aqui, né? A parábola do filho pródigo, que se encontra no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Uma mensagem muito conhecida. Não é verdade? Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vai falar de dois jovens, de um pai e da herança desse pai, a qual o filho mais moço tem um encontro com o pai, uma conversa particular com ele e que pede a sua parte da herança. Abriu aqui Lucas 15, o 11 vai dizer assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente, descontroladamente. O 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O versículo chave que me chama muita atenção, quando ele reconhece: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ia, ainda estava longe, né? Viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, se lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, a gente volta a repetir aquele versículo 18, presbítero, porque
ali, no versículo 18, ele estava planejando o que ia falar perante o pai. Mas aqui ele executou nesse versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-o depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei-o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Quantas das vezes muitas das vezes queremos tomar algo, nos precipitamos a tomar posições que chega ao ponto de, quando a gente toma uma posição precipitada, que muitas das vezes não é para ser aquilo, caímos em si depois e começamos a reconhecer que não era para aquilo para a gente tomar. Aí começamos a reconhecer de que aquilo não era para ser tomado, aquela posição, Diego Rafael. Às vezes ainda tem uma chance de eu e você voltar atrás e consertar aquilo. Mas tem ponto que tomamos posição precipitada e não podemos voltar mais atrás, Diego. E ali o que aconteceu, o que você fez, aquela posição precipitada, não pode mais voltar atrás. E você fica com aquele remorso no coração, fica com aquilo na mente, pensando: poxa, não era para me falar desse jeito, não era para me fazer desse jeito. Essa postura desse filho mais moço, ele vivia uma vida, posso lhe dizer, uma vida de rei na casa do pai dele, porque ele tinha tudo que ele queria de Ivanildo Ferraz. Ele tinha o que comer, ele tinha o que beber, ele se vestia bem. Quantas pessoas por ali por perto não olhavam a vida daquele homem, daquele jovem, e queria ter uma vida daquela, e não podia porque não tinha condições. Mas ele, para jogar tudo e se manifestar daquele jeito, ele teve um encontro, como eu falei no início, teve uma conversa com o seu pai. A palavra não vai dizer, não vai relatar do jeito que eu vou te falar aqui, mas eu acredito que foi assim. Ele olhava a situação da fazenda ali, né, os empregados trabalhando ali, o pai dele naquele trabalho ali, fazendo aquelas coisas ali, o outro irmão dele também, ele olhava e chegou a um ponto de se cansar daquela vida, presbítero, e dizer: poxa, eu já estou cansado desta vida, Carlinhos Alcântara, eu quero uma coisa diferente. Aquela rotina era uma rotina que ele estava cansado de viver. Aí ele disse: eu vou mudar um pouco essa minha rotina. Aí ele pegou e disse: pai, vem cá, eu quero ter um diálogo com você, com o senhor, porque você, né, quando se tratava desse jeito no tempo passado, hoje ainda a gente vê uma naturalidade de filho chamar você, né, a sua mãe, o filho chegar e chamar você, o seu filho também chamar você pai, você. Mas antigamente teria que ter uma reverência, respeito. Esse negócio de você não dava certo não com filhos não, tinha que ser senhor. Então, com certeza ele chegou: pai, eu quero conversar com o senhor, eu quero ter uma conversa particular com o senhor. Eu acredito que foi assim. E ele chegou: olha pai, eu já estou cansado de viver assim, aqui nesta fazenda. Eu sei pai, eu tenho tudo, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho vestes, mas eu quero conhecer as coisas lá fora. Quero ver como é lá fora, pai. Libera aí a minha parte da herança. Como é que pode, igreja, você vivendo com seu pai ainda convida e você pedindo sua herança?
Já foi ministrado, já ministrei dessa forma, dizendo que a herança era uma herança quando só acontecia, quando e acontece no dia de hoje. Só quando o pai morre, a mãe morre, a herança fica. Mas enquanto vida, então enquanto está com vida, pedir herança. E aquele menino foi bem ousado. Ele foi ousado e disse: me dá minha herança, minha parte. Com certeza o pai, né, tão tranquilo ali, daquele jeitinho ali, eu acredito, né, chamou ele numa boa e numa grande... Também teve um particular com ele, Cleonice. E chegou assim e disse: olha, meu filho, tu sabe que aqui tu tem tudo. Aqui tu tem comida, aqui tu tem bebida, aqui tu tem vestes. Tu queres ir lá pra fora pra quê? Tu vai se arrepender, tu vai se decepcionar. Mas eu quero, pai. Me dá, pai. Presbítero, eu acho que aquele garoto ali incomodou tanto aquele pai, pedindo. Pai, eu quero minha herança, pai, eu quero minha herança. Eu acho que teve alguns momentos ali que o pai... Esse garoto pedindo herança. Tá bom, vem cá. Tu queres, né? Beleza, a tua parte está aqui. Que o Senhor te abençoe. Vá. Será que o pai mandou seu filho ir com o coração alegre? Não! Porque o pai não queria que ele saísse. Mas ele insiste, acredito que ele insistiu tanto que ele disse: vá, meu filho, vá. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Aí a palavra vai dizer que ele foi, gastou tudo que tinha com os prazeres do mundo. Toda a sua herança foi para o ralo. Gastou tudo que tinha com bebidas, com meretrizes. E naquele lugar, para intervalo, como a palavra fala, aonde ele estava, aonde ele gastou tudo, Carlinhos Alcântara, foi ali que teve uma grande fome. Foi naquele lugar que ele padeceu de fome. Então ele ficou a se perguntar: peixe, e agora? Não tenho nada, mais nada. E você sabe, né? Que muitas das vezes quando você tem pessoas que se dizem amigos seus, vão se aproximar, vão querer estar junto com você e dizer: olha, eu sou teu amigo, eu estou contigo pro que der e vier. Mas é mentira. Porque chega um momento que quando você está lá no fundo do poço, ninguém, aquele, Carlinhos, que disse: eu sou teu amigo, eu estou contigo pro que der e vier, é aquele que vai virar as costas para você. Porque você já não tem mais nada. Você já não tem como abençoar aquela pessoa. Não tem o que entregar àquela pessoa. Então aquela pessoa vira as costas e diz: hoje não tem mais nada para mim oferecer, Cid, eu vou me embora. Aí chega ao ponto de levantar a mão e dizer: me ajuda. E ele olhar assim e dizer: oxê, eu te conheço. Ajuda, te vira. Te vira. E eu estava em um certo lugar quando era pivete. Tinha um rapaz chamado Luizinho. O pai dele policial, Carlinhos Alcântara, lá no Barro. Aí o pai dele recebeu umas férias. E naquele tempo ele não guardou no banco. Eu não sei o que acontecia, né? Que naquele tempo lá, há mais de 20 anos, há uns 30 anos atrás, ele pegou e amarrou no saco e colocou em algum lugar na casa dele. Aí esse Luizinho, presbítero Val, né, o filho dele, pegou esse saco cheio de dinheiro, Diego Rafael. Aí começou a correr pela praça do bairro e dizer: quem quer, jogando dinheiro. Parecia Silvio Santos. E dizendo: quem quer. Rapaz, Divanildo Ferraz, quando ele chegou ali indo pela praça ali, onde tem um negócio de bronzeamento ali, na casa de Zefa, não tinha entrada ali, né, Alexandre? Uma passagem ali para ir pra rua Cardoso Reis, né? Aí ele, que a avó dele morava ali, ele entrou ali. Quando chegou ali, rapaz, interessante, chegando nessa área de que muitos querem estar próximo de tu pelo que tu tem, não pelo que tu és. Não valoriza tua amizade, mas valoriza o que é que tu tem. Eu canso de ver isso. Nós cansamos de ver na vida. Então, todo mundo, quando ele está, quem quer dinheiro, está indo para cima e todo mundo correndo atrás dele. Daqui a pouco, ele entrou para a casa da avó dele.
Traduzindo, levou uma pizza boa do pai, porque distribuiu o dinheiro que não era dele. E depois, em algum momento, estavam os meninos atrás dele, não. Era colega, era, mas não estava daquele jeito como ele estava distribuindo dinheiro. Aí, resultado, o que é que acontece? É nesses momentos que a gente sabe quem é e quem não é. É nesses momentos que a gente tem que pedir a Deus discernimento para abrir nossa mente, para enxergar verdadeiramente quem está do teu lado em todos os momentos bons, os momentos ruins da tua vida. Não pense por ser um cristão, você vai viver sempre em momentos bons. Porque se você viver uma vida só de momentos bons, é uma vida mentirosa. Se viver só em uma vida de momentos ruins, é uma vida mentirosa. Mas se você viver em um momento ali, ó, tem momentos lá embaixo e momentos lá em cima, você vai viver assim. Porque vem a vitória, aí depois vem a luta. Aí vem a luta, aí vem a vitória. Aí o cristão, ele vive assim. Mas nunca vai deixar de ter luta na vida do cristão. Porém também nunca o Senhor vai deixar de te abençoar. É assim. Quando tudo está tão bem, estranhe, Divanildo Ferraz, estranhe. Não está acontecendo nada, estranhe. Oh Deus, por que está tão tranquilo, tanto tempo assim tão tranquilo, está acontecendo. Olha, tem alguma coisa estranha. E também quando tiver tudo só luta, também tem coisa estranha aí. Sheila chegou, minha irmã, hoje, lá na frente de casa, conversando com minha mãe e com a Andréa, minha esposa, dizendo que começou uma certa perseguição lá no trabalho dela, presbítero. Eu só estava escutando. André está aí para dizer. Eu simplesmente cheguei assim na grade, Divanildo, naquele momento que vocês estavam ajeitando lá, eu cheguei assim na grade, eu disse para ela: e você estranhou, foi? Você deveria estranhar quando estava no início, tudo bem. Não estranhe porque aconteceu de uma perseguição, não. Foi isso, André? Foi isso que eu falei para ela. Não estranhe não, minha filha. Se tiver tudo bem, por um longo período, tem alguma coisa estranha. Mas também se estiver sempre na luta, não sai uma vez da luta ali, da prova, tem coisa estranha. É porque tinha uma pessoa que Diego disse assim para ele, já comentou comigo, disse: poxa, essa pessoa nunca sai da prova. Nunca sai da luta, é sempre. Peraí, e a vitória não chega, né? Mas voltando aqui para essa palavra aqui, é o que eu te digo. O filho pródigo de Ivanildo Ferraz, ele estava ali feito um luzinho da vida. Ele estava ali, chegou naquele lugar todo bambambam, cheio de coisa, né? Ali com aquela herança dele, Diego Rafael. Tava, cabeça em pé pra cima, olha, gastando com isso, gastando com aquilo, meretriz, olha, bebida, não sei o que, e tava soltando. De onde sempre se tira, não se coloca, o que é que acontece? Se acaba. Quer ver o segredo? Abre uma conta poupança, coloca lá que vai, ó. Se tiver um pouquinho, deixar um pouquinho, sempre tem alguma coisinha entrando ali. Agora abre uma corrente e não bota nada, daqui a pouco tá se devendo. Tô certo ou tô errado, Diego? Filho pródigo, ele fez isso. Esse daqui, o mais moço, ele disse: me dá a minha herança, Senhor. Me dá, meu pai. Toma, ele foi, gastou tudo. Aí ele caiu em si e disse: puxa, tem mais nada. Depois que gastou tudo, o que foi que aconteceu? Ninguém quis mais aproximação dele. Ninguém quis mais ficar juntinho dele, porque ele não tinha mais nada. Aí ele chega ali, aí ele olha assim: puxa, tô com fome. Olha o que eu tenho que comer. Porque alguém chamou ele: vamos lá, para minha fazenda lá, apacentar porcos. Vê a que ponto a pessoa chega quando é desobediente. Quando Deus fala ao teu coração e diz: olha, meu filho, quando o Espírito Santo brada aqui dentro do teu coração e diz: meu filho, será que você nunca sentiu algo dentro do teu coração? Você diz: ai, é o Espírito Santo falando comigo, me incomodando para fazer isso. Aí ele: meu filho, não é desse jeito não, faça assim que vai dar certo. Aí você: não é nada não, aí só ouviu um negocinho aqui, senti um negócio aqui, mas não é nada não. Ai, mete a cara e faz do contrário, que algo do teu coração disse não.
Aí tu vai, aí tu quebra a cara. Aí o filho pródigo fez o quê? Quebrou a cara. Aí caiu em si assim, poxa, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Aí ele já estava ali, ó. Poxa, os empregados do meu pai estão se alimentando melhor que eu. Os empregados do meu pai estão se vestindo melhor do que eu. Por quê? Por causa da minha desobediência. Porque eu quis uma coisa que não era boa. E eu tive um conselho verdadeiro do meu pai. Não vá. Você vai se decepcionar. E o conselho que eu te dou hoje, você que está aí como ouvinte da palavra de Deus, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei, porque nós não sabemos, só quem sabe é o nosso Deus. O amanhã pertence a Deus e Ele conhece o hoje e o eternamente. Mas se você está aí na sua casa ouvindo esse caixa de som, dê credibilidade a esse Deus que só quer o melhor para você. A esse Deus que só quer coisas boas para você. Não vou dizer para você que vai ser tudo flores. Vai vir alguns espinhos para querer atrapalhar a tua vida também, eu sei. Vai vir alguns espinhos para querer atrapalhar a nossa vida, nós sabemos. Sim, mas nós suportamos e superamos esses baixos. E Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Nesta noite Ele está te convidando a fazer morada. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na tua porta nesta noite dizendo: olha, filho, estou te dando uma oportunidade, tu queres? Ele está te dando uma oportunidade dizendo: filho, quero fazer morada na tua vida. Filho, eu quero fazer algo diferente na tua vida. Tantas coisas que tu vem falando, dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu estou aqui, batendo na tua porta e dizendo: eu quero entrar na tua vida, mas só entro se você permitir. E aí? O que é que tu diz? Tu queres? Ele está te fazendo esse convite nesta noite, dizendo: eu quero fazer morada na tua vida. O que é que você diz? Não tem mais jeito, é sem solução para isso, não vai dar certo. Eu chego com a palavra dizendo o oposto de tudo que você pensou desse jeito, de negatividade. Só positividade, dizendo que vai dar certo, que Ele faz na tua vida, e que se você der lugar, deixar o Espírito Santo entrar na tua vida, Ele faz morada. Isso aí que você acha que não tem mais jeito, Ele pode dar jeito. Ele deu jeito quando foi Lázaro ali com 4 dias cheirando mal, morto já. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Eu não faço milagre não, porque eu sou filho de Deus. Eu posso dar uma palavra e mediante a vontade de Deus o milagre acontece, se eu também tiver fé e você tiver fé. Porque não adianta eu querer fazer algo com a irmã Sueli, eu tendo fé e ela não. Ela está duvidando do Deus que eu sirvo. Mas deixa eu voltar para cá. Então ele disse: eu vou começar agora a me organizar aqui. Vou ver o que é que eu faço para chegar até meu pai, que eu vou retornar para lá, que eu não estou suportando mais. Eu não estou aguentando mais viver dessa vida. Porque a própria palavra vai dizer que ele estava vivendo dissolutamente. Se você for olhar essa palavra, dissolutamente é viver descontroladamente, sem controle nenhum, irmã Sueli. Por isso que ele gastou tudo. Por quê? Porque não foi nada para a glória de Deus, foi para a glória do homem.
Aí ele chegou e disse, no 18, eu vou fazer assim, Carlinhos. Já começou a arquitetar como ia chegar até o pai, já estava planejando como ia fazer e disse, eu vou chegar assim. Eu vou me levantar, vou me erguer e vou dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus servos. Aí no 21, se não me falha a memória, é onde ele verdadeiramente tem um encontro com o pai. Voltou. Quando chegou, disse, pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus servos. O pai nem questionou, nem reclamou. O pai disse, olha, vem. Chamou os funcionários lá e disse, olha, pega ele, traz um anel, traz sandálias, traz vestes, dá um banho de brilho nele aí e bora, o melhor bezerro. Vamos assar, vamos comer, vamos se alegrar, porque esse meu filho estava morto, reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Que nós venhamos meditar na palavra, no que foi falado aqui, verdadeiramente no que Deus quer falar comigo e para com você. Aquele homem, aquele pai, irmãs, poderia dizer, olha, aparta de mim, tu pediste tua herança, vai-te embora, eu não vou te dar nada, tu vai viver continuando aí dissolutamente. Mas não, o pai que representava Jesus, ele disse, vem. Aí ó, de longe, ele viu ele lá e disse, vem meu filho. Abraçou e o beijou. Recebeu ele de volta. É só Jesus para fazer isso, para receber você de volta. Mesmo se um dia você se afastou dos caminhos do Senhor, Ele quer te dar novas vestes. Ele quer colocar um anel no teu dedo, quer colocar sandálias novas. Ele quer te fazer verdadeiramente como você era, trazer você de volta, trazer a alegria para o teu coração, que tu estava sem alegria, porque tu viveu ali absolutamente gastando tudo, mas a tua alegria passageira, porque quando tudo acabou a tristeza veio. É mesmo assim, quando estou no mundo, a alegria ali é passageira, estou lá para não sei o que, mas quando eu chego dentro de casa, que começo a sentar e quando vou refletir que o corpo descansa ali, aí vem a tristeza. Mas para finalizar, em Cristo Jesus, a alegria ela é eterna. Amém? Que Deus continue vos abençoando. Amém?